noite, meus irmãos, encarnados, desencarnados. Bastante alegria e gratidão pelo convite, vir a casa e a oportunidade de falar sobre o Evangelho de Cristo, que todos nós somos necessitados dele, independente de estarmos como doutrinadores ou palestrantes ou ouvintes, mas todos nós aqui somos carentes dos ensinamentos de Jesus. Então hoje nós vamos falar da túnica nupcial, um pouquinho, né? Refletir um pouquinho, conversar sobre ela, mas a gente vai cantar antes, a gente toca uma música, e vocês dão aqueles fluidos que a gente precisa, e aí a gente vai discorrer com mais facilidade sobre o tema, que é desafiador. Então vamos lá. Capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, parábola do festim, nós vamos ler a parábola para a gente lembrar, né? Refrescar aqui a memória. E depois a gente conversa sobre. Falando por parábolas, disse-lhes Jesus: o reino dos céus se assemelha a um rei que, querendo festejar as bodas de seu filho, despachou seus servos a chamar para as bodas os que tinham sido convidados. Estes, porém, recusaram-se a ir. O rei despachou outros servos com ordem de dizer a sua parte aos convidados: preparei o meu jantar, mandei matar os meus bois e todos os meus cevados. Tudo está pronto. Vinde às bodas. Eles, porém, sem se incomodarem com isso, lá se foram. Um para a sua casa de campo, outro para o seu negócio. Os outros pegaram dos servos e os mataram, depois de lhes haverem feito muitos ultrajes. Sabendo disso, o rei se tomou de cólera e, mandando contra eles seus exércitos, exterminou os assassinos e lhes queimou a cidade.
Então disse a seus servos: o festim das bodas está inteiramente preparado, mas os que para ele foram chamados não eram dignos dele. E depois as encruzilhadas e chamai para as bodas todos quantos encontrardes. Os servos então saíram pelas ruas e trouxeram todos os que iam encontrando, bons e maus. A sala das bodas se encheu de pessoas que se puseram à mesa. Entrou em seguida o rei para ver os que estavam à mesa. E dando com um homem que não vestia a túnica nupcial, disse-lhe: meu amigo, como entraste aqui sem a túnica nupcial? O homem guardou silêncio. Então disse o rei à sua gente: atai-lhe as mãos e os pés e lançai-o nas trevas exteriores. Aí é que haverá prantos e ranger de dentes, porquanto muitos há chamados, mas poucos escolhidos. Mateus 22, versículos de 1 a 14. Então a gente tem aqui uma passagem de Mateus, uma parábola de Jesus, que é uma história que Jesus conta. Claro que ao longo dessa história aqui tem uma série de momentos, mas nós vamos nos ater especificamente à túnica nupcial, né? Aqui tem os outros quando são convidados, quem são essas pessoas, mas hoje a gente não vai entrar nesse contexto não, nós vamos nos ater à túnica nupcial. Muito bem. Primeira pergunta da noite que nós vamos fazer é: quais são as túnicas que nós estamos vestindo? De que nós estamos nos revestindo no nosso dia a dia? Porque quando aqui fala da túnica nupcial, é claro que é uma linguagem simbólica. Então essa linguagem simbólica, ela está trazendo a túnica como uma ideia, né, para facilitar o entendimento, mas era muito mais do que uma roupa. O rei também é um símbolo. Fala do reino de Deus. E a túnica é o preparo para estar no reino de Deus. As bodas, quando o rei chega até o convidado que não estava devidamente trajado e pergunta como que ele havia entrado e coloca ele para fora, na verdade, essa túnica significa o despreparo para estar participando dessa grande festa do Senhor. Aí vem a pergunta, mais uma vez: como estão as nossas túnicas? Como estamos nos vestindo? Não com a roupa física, mas com a roupa espiritual. Nós estamos preparando essa veste para estarmos realmente nesse banquete, nessa festa espiritual? E como é que a gente prepara isso? Como é que a gente faz isso? Então vamos lá. O Evangelho de Jesus é a preparação para a feitura, ou melhor, é a maneira de nós realizarmos essa feitura da túnica. Todo o ensinamento do Cristo é para a prática do bem e a reforma das nossas ações. Todo o convite do Mestre é voltado para a prática do bem, a reforma íntima, e ela só se faz através do autoconhecimento. Sem autoconhecimento, a gente não consegue saber o que é que nós precisamos mudar dentro de nós, mudar nas nossas atitudes, para que a gente possa seguir pelo rumo certo. Então, mais uma vez, nós estamos preocupados com a nossa túnica nupcial? Como é que nós estamos levando a nossa vida, o nosso dia a dia? O que nós viemos buscar nessa casa hoje? Conforto, esclarecimento, alívio para as nossas dores, atendimento dos nossos anseios? O que é que nós viemos buscar aqui? E mais uma vez a pergunta: o que nós viemos buscar aqui hoje tem a ver
com a preparação da túnica nupcial? Se nós desencarnássemos hoje, todos nós, as nossas situações, estaríamos preparados para participar dessa festa? Ou a gente ainda ia estar sendo convidado ou expulso mesmo e sendo colocados nas trevas exteriores? Porque a nossa vida, no plano físico, que é onde nós estamos, ela é muito rápida. Ela é temporária. Nenhum de nós aqui hoje, encarnados, nessa vestimenta corpórea, nenhum de nós permanecerá aqui. Haverá um momento em que esse corpo físico vai voltar para a Terra, vai voltar para o seu estado de fluidez e o espírito vai ganhar liberdade, vai voltar à parte espiritual. É assim que funciona. É uma lei natural. Então a pergunta é: estamos ainda nos enganando, vivendo mais tempo, nos atendo às coisas da matéria, esquecendo do objetivo principal do nosso reencarne, que é nos melhorar como espíritos? Nós ainda estamos nos desesperando em função das coisas da matéria, que é temporária. E o espírito que é imortal, será que nós estamos realmente nos atendo a isso? A imortalidade não é viver como se fôssemos desencarnados. Porque se fosse para viver como se fôssemos encarnados nós não estaríamos. Então tem situações da matéria que nós precisamos atentar. Sobrevivência, trabalho, cuidado. Mas viver em função do mundo material, existe uma grande distância, uma grande diferença. E às vezes nós gastamos grande parte do nosso tempo nos desassossegando em função daquilo na matéria que nós gostaríamos de ter e não temos. Tem outras situações também que nós precisamos levar em consideração, que são a nossa família. Meus irmãos, todos nós somos descendentes de alguém. Temos pais e mães, mesmo que desencarnados, mesmo que distantes, mas foram eles que nos deram a vida. E antes dos nossos pais tiveram os nossos avós. E antes deles, os nossos bisavós, e antes deles, os nossos trisavós, e assim sucessivamente. Muitas das vezes nós vivemos a nossa vida, o nosso presente, como se nós não tivéssemos sido gerados por ninguém. E nós fomos. E vivemos desrespeitosamente. Aí vamos lá, mais um pedacinho. Honrar pai e mãe. Honra teu pai e tua mãe. Ensinamento divino. Chega através de Moisés. Jesus, através do ensinamento principal maior. Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Reafirma isso. E nós hoje, muitas das vezes, esquecemos. Entre aspas, utilizando, vocês me permitam usar o termo, mas desonrando os nossos pais e os nossos ancestrais. O que isso tem a ver com a túnica nupcial? Tudo. Tudo. Se nós não respeitamos a nossa família, se nós não respeitamos os nossos pais, se nós não respeitamos nossos familiares, como é que nós vamos nos preparar? Nós vamos fazer o bem para o semelhante que está lá fora, mas dentro da nossa casa, dentro da nossa família, nós esquecemos? Esquecemos dos nossos pais, esquecemos dos nossos irmãos, esquecemos dos nossos semelhantes, dos nossos filhos? Como é que alguém vai ser feliz? Como é que alguém vai alcançar a plenitude? Como é que nós vamos participar do grande banquete, do festim,
se nós esquecermos da prática do bem com os nossos familiares. A gente pode até não fazer igual, mas a gente precisa respeitar aqueles que nos deram origem. Então a gente pode até não concordar, mas nós vamos agradecer, nós vamos respeitar, nós vamos pedir licença para fazer diferente, mas nós vamos levar sempre em consideração a vida que nos foi dada. Porque nós podemos ficar sem nada. O pai e a mãe podem até tirar as questões materiais da gente, mas só pela vida que nos foi dada, só a vida que nos foi dada, já vale. Porque somente através dela, como encarnados, nós temos oportunidade de evoluir tão rapidamente. Porque no plano espiritual, nós não teríamos a mesma oportunidade. É claro, meus irmãos, que nós não estamos falando de situações extremas, que precisam ser resolvidas, às vezes até através das vias judiciárias, ok, tudo bem. Mas aquelas situações comezinhas do dia a dia, de relacionamento, diferenças de opiniões, a gente precisa repensar. Às vezes a gente quer ter razão para tudo. Para quê? Aonde que nós vamos conquistar alegria e felicidade ferindo o nosso semelhante? Onde? Ah não, mas eu tenho razão, ok. Mas o outro ficou ferido. Qual é a vantagem? É importante a gente refletir custo-benefício. É importante levar em consideração. Qual é a vantagem de ferir a outra pessoa para ter razão? Deixa cada um com a sua ideia, com a sua concepção. Vivamos em paz, aprendendo a conviver com as diferenças. É difícil, desafiador, toda hora a gente cai, a gente erra, é verdade. Mas é importante que a gente levante e tente de novo, até conseguir. Tem a ver com a túnica nupcial? Será que isso tem a ver com a túnica nupcial? Claro que tem. Porque é prática do bem. Levar o outro em consideração, respeitar a opinião do outro, tolerar as diferenças, faz parte dos ensinamentos de Jesus. E às vezes nós queremos ser maiores, mas a pergunta é: para quê? Para quê? Está nos acrescentando? Nos fazendo melhores mesmo? Felizes mesmo? É? Por que a gente está aqui com lágrimas nos olhos então? Por que o coração está apertado aqui? Se a gente está tão feliz assim em ter razão, em querer ter razão. Se está realmente valendo a pena, por que a gente carrega essa mágoa, essa dor, essa lágrima? Por quê? Então é importante que a gente reflita bastante sobre as nossas atitudes. Enquanto a gente vai refletindo, a gente vai cantar Pedro, que a gente gosta muito. E lembrando que Pedro, ele era também muito rude. Muito rude. Mas sabe, no final de tantas tentativas, Pedro conseguiu. Conseguiu ser melhor, conseguiu ser tolerante, conseguiu conviver com Maria Madalena, que era difícil para ele, que ela era uma prostituta, mulher, prostituta, foi difícil para ele. Conseguiu. Paulo de Tarso, que matou Estevão, perseguiu irmãos, matou muitos, maltratou, feriu. Ele conseguiu perdoar, ele conseguiu tolerar e depois ele conseguiu conviver com Paulo. Teve muita dissensão no caminho, mas no final eles conseguiram. Então, só para a gente entender
que dificuldades humanas todos nós temos, mas são superáveis. Então, como Pedro, que a gente essa noite consiga rever aquilo em nós que a gente já consegue perceber e admitir que não está bom, e começar o processo de mudança. Tentar, quantas vezes forem necessárias. É assim mesmo. A jornada é desafiadora, mas Jesus disse que não nos abandonaria. Cada um de nós aqui, encarnados e desencarnados, tem o seu desafio, ou na família, ou no trabalho, na convivência entre marido e mulher, com filhos, pais, irmãos, a solidão. Cada um de nós, a saúde, cada um de nós tem o seu desafio, mas nenhum de nós está sozinho. Cada um passa pela experiência necessária ao seu aprendizado e ao seu aprimoramento, para que um dia a gente tenha realmente, ou esteja realmente vestido com a túnica nupcial. Então vamos à música. Pedro. Vem que eu te farei um pescador de homens, se perseverares, serás Cefas, pedra, e onde a agonia do vazio medra, frutificarás a mitigar a fome. Quero ir contigo, mas receio as águas, temo afundar enquanto vais andando. Se no outro já pressentes tuas chagas, eu te aguo em João ao chão em sono. Como não bastasse, eis-me a ferir, um soldado que te traz voz de prisão. Sou pequena ovelha, atemorizada, parindo negação. Vou a vida e tomo pela tua mão, crê te levarei onde não queres ir. Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas, e tu que és a rocha, constrói a minha casa no coração do irmão. Ouve, Simão Pedro, correrás em cruz. Não, eu não mereço essa distinção. Se depois do mestre martírios são troféus, e as mãos que ele tocou, os pés que ele lavou, apontarão os céus. Vem que eu te farei um pescador de homens, se perseverares, serás Cefas, pedra. Então, Pedro, na sua jornada, que negou Cristo 3 vezes, que levou uma bronca de Jesus quando Jesus disse que estava para morrer, e ele disse que não. Esse irmão que teve tantos desafios na sua jornada, conseguiu vencer a si mesmo. O convite é para que nós façamos o mesmo. Que nós não tenhamos mais os nossos semelhantes como nossos adversários.
Porque não são. São apenas instrumentos divinos para nos apontar aonde é que nós precisamos nos modificar. O que é que esse irmão ou essa irmã ajuda a se manifestar dentro de nós? A mágoa, o ressentimento, a raiva, a tristeza, são os indicativos que nós precisamos mudar. Não fossem essas convivências, não teríamos essa oportunidade. Não são nossos adversários, são nossos irmãos. Nós somos irmãos de jornada. E assim como nós cometemos equívocos muitas vezes na nossa jornada, no nosso caminho, os nossos irmãos de convivência também. E assim como nós necessitamos de entendimento, de amparo, de perdão, eles também precisam. E não vai adiantar muito nós continuarmos só vindo a uma casa espírita, ouvir, tomar passe, algo purificado, sem nos colocarmos no exercício diário da transformação e do autoconhecimento. Sem nos conhecermos por dentro, dificilmente vamos saber o que é que a gente precisa mudar dentro de nós. É muito mais fácil apontar o erro de alguém do que admitir o seu próprio erro. Muito mais fácil, muito menos doloroso. Ah, que delícia! Olhar para o lado e falar, fulano tem esse defeito. Olha lá, ele está errando. Olha o que o outro fez. Veja bem, olha isso. É muito mais fácil. Mas olhar para dentro de si e admitir as próprias sombras, entrar em contato com a própria dor, para começar o processo de modificação, requer muita coragem. Isso é adquirir superioridade moral. A superioridade moral não está em apontar os erros de ninguém. Nunca esteve. Quando Jesus diz não julgueis, é justamente por causa disso. Porque quanto mais nós julgamos, quanto mais erros nós encontramos no outro, mais revelamos a natureza do nosso estado íntimo, da nossa inferioridade moral. Quanto mais críticos nós somos, mais atrasados espiritualmente nós nos apresentamos. E ao contrário, quanto mais tolerantes, quanto mais compreensivos nós nos tornamos, também mais iluminados por dentro. Isso é amar. Isso é prática do amor. Aquele amor de novela, de filme, romântico, aquilo ali é para distração. Porque amor verdadeiro requer muito esforço da nossa parte, muita renúncia. E não é fácil. Todos nós desejamos ser amados, todos nós. Nós queremos ser muito amados, e nós somos. Mas quando o convite é para que a gente ame o outro, aí é um pouco diferente. Para que eu ame, ele passa a ser condicional. Eu só amo se for desse jeito, dessa forma, se fizer do meu jeito, se atender na hora que eu quiser, do jeito que eu quiser. E não é assim que funciona. Jesus convidava, Jesus não impunha, Jesus amava. Ele é o nosso líder. E se ele é o nosso líder, por que não fazer igual? Por que não atender o seu convite? E por que achar que simplesmente vindo a uma instituição religiosa já é o suficiente para nos iluminarmos por dentro? Onde é que está escrito isso? Aqui é o local de refazimento e de orientação, de fortalecimento. Mas o lugar da nossa vivência é no mundo, é lá fora que nós vamos colocar em prática aquilo que nós recebemos aqui dentro como medicação, fortalecimento, para que realmente a gente alcance a felicidade verdadeira.
Então aqui a gente pode respirar mais leve? Pode, deve, é aqui mesmo. Mas o lugar para a gente colocar em prática é lá fora. Aqui também, claro, convivendo uns com os outros, né? Mas lá fora, dentro da nossa casa, sabe aquela sogra difícil? Sabe aquele marido difícil? Sabe aquele genro? Aquele cunhado, aquela cunhada, aquele pai, aquela mãe? Pois é com eles. Então, a gente pode até ter razão, mas eles são necessitados também. Aí pedimos licença para mais um minutinho contar uma história rapidinha aqui do Chico. O Chico foi atender um grupo de pessoas, estava chegando para atender, de repente ele recebe um bufetão, a mulher dá um tapa nele, e chama e briga com ele. Eu já estou aqui há tantas horas esperando e agora que você chega e eu quero que você me dê um passe. E você vai me dar um passe. E aí, Chico vai lá para dentro, se preparar. E Emmanuel, ele conversando com Emmanuel, fala assim, olha, não vai dar. Está difícil. E Emmanuel olha para o Chico, faz o Chico pensar. E aí Emmanuel diz assim, não, o Chico diz assim, você viu que ela me bateu? Como é que eu vou dar um passe nela assim? Eu estou magoado, estou aborrecido. Aí o Emmanuel diz assim, Chico, você está coberto de razão. Você tem razão. Mas ela é necessitada. Chico respira, pede a inspiração, recebe o amparo e vai atender a criatura necessitada. Então é um exemplo para nós muito desafiador, muito desafiador. Mas para que a gente entenda mais significativamente a importância de perceber que apesar de nós termos razão, muitas das vezes, é importante que a gente entenda que o outro é muito mais necessitado do que nós. Isso é Evangelho. Isso é preparar a nossa túnica nupcial. Meus irmãos, a gente agradece o carinho e a atenção de cada um, o esforço de estar conosco aqui nessa noite, ouvindo, nos ouvindo, e nós vamos encerrar agora com a oração de Francisco, pobrezinho de Assis, exemplo de humildade, de dedicação, e que certamente, esse aqui com certeza já estava com a túnica nupcial, e que um dia nós também chegaremos lá, né? Muito obrigada. Vamos lá, oração de Francisco. Que eu leve a união.
assim seja. Muito obrigada. Conhecimento transmitido nessa noite, por toda a energia que ela nos trouxe. Agradecer a todos os encarnados e desencarnados desta casa que nos acompanharam nesta noite, nos ajudaram a aprender um pouquinho mais nessa noite, a entender. Então vamos agradecer ao Pai, Pai nosso que está em céu.